gente! Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo de sintaxe, né? Nós estudamos até agora, né? Iniciamos a sintaxe com o estudo e a classificação dos sujeitos. Depois nós vimos o estudo e a classificação dos verbos e dos complementos verbais, aproveitando para estudar o predicativo do sujeito. E hoje nós damos continuidade com a classificação dos predicados, aproveitando para estudar aí os predicativos, o predicativo do objeto, certo? Então a nossa aula de hoje é uma aula que dá continuidade à sintaxe. É uma aula relativamente curta, porque nós só vamos trabalhar esses termos. Por quê? Como eu havia dito a vocês, nós vamos vendo por partes e resolvendo atividades. Então, não adianta eu ver todas as funções sintáticas com vocês em uma única aula, porque isso iria dificultar bastante o desenvolvimento de vocês em relação ao assunto. Então, a aula de hoje é uma aula relacionada à classificação dos predicados. Certo, gente? Então, vamos, por meio de um slide, né, ver a explicação. Eu coloquei também aqui algumas questões que eu vou resolver com vocês, para a partir daí a gente compreender bem direitinho o assunto, que é a classificação dos predicados. Né? Quando nós falamos em predicados, vocês já sabem que o predicado, ele é o termo da oração. Ele é o termo da oração que exprime o que se declara a respeito do sujeito, podendo ser classificado em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. E aí vem a pergunta, professora, por que a gente não viu essa classificação do predicado quando nós estudamos sujeito lá no início, que a senhora falou a diferença entre sujeito e predicado? Porque para que eu possa estudar e definir essa classificação dos predicados, é necessário que eu conheça a transitividade verbal. Então, por isso que o estudo e a classificação dos predicados, ele vem depois do estudo referente à transitividade verbal. E aí, o primeiro tipo de predicado que eu destaquei é o predicado nominal. O que é o predicado nominal? É o predicado que apresenta como núcleo semântico um predicativo do sujeito. Ou seja, nós já vimos que o predicativo do sujeito é aquele termo responsável por caracterizar o sujeito. Ou seja, é aquele predicado formado por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. A primeira frase diz assim: a vitória era impossível. Se eu perguntar a vocês quem é o sujeito dessa frase, vocês vão me dizer a vitória. Então, esse era impossível é o predicado, porque é aquilo que se diz a respeito do sujeito. Então, eu tenho um predicado aqui formado por era, que é o verbo de ligação, e impossível, que dá uma característica a quem? A vitória. Portanto, é o meu predicativo do sujeito. Quando eu digo Carol estava pensativa por esses dias, eu tenho como sujeito Carol e estava pensativa por esses dias o meu predicado. E vejam que nesse predicado eu tenho o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, se eu tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito, eu vou dizer que é um predicado nominal. Certo, gente? E aí vamos ao outro tipo de predicado, que é o predicado verbal. Quando nós falamos em predicado verbal, nós estamos falando daquele predicado que tem como núcleo, ou seja, a palavra principal do predicado, é o verbo significativo. Nós já vimos que os verbos significativos, eles são classificados em dois grandes grupos, que são os verbos transitivos, os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de um complemento. E os verbos intransitivos são aqueles verbos que têm um sentido completo. Quando eu digo assim, o mar dá lições de paciência. Se eu pergunto a vocês quem é o sujeito dessa frase, vocês vão me dizer o mar. Então, o predicado é dá lições de paciência. Vejam que, como núcleo, eu tenho aí o verbo dar. Quem dá algo ou alguma coisa. O que é que ele dá? Lições de paciência. Então, se o meu núcleo é um verbo significativo e eu não tenho nenhum predicativo aqui, eu vou dizer que esse predicado é um predicado verbal.
Quando eu digo Marisa sempre gostou de estudar. E aí eu pergunto a vocês, quem é o sujeito dessa frase? Marisa sempre gostou de estudar. Vejam que eu tenho aqui, ó, gostou como verbo significativo. Ela sempre gostou de quê? De estudar. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho um predicado verbal, porque eu tenho verbo significativo e o seu complemento, e não tenho nenhum predicativo. Então, o predicado verbal é aquele formado por um verbo significativo sem nenhum predicativo. E aí, antes de ir ao último tipo de predicado, né, eu coloquei aqui uma pausazinha para que nós identificássemos o que vem a ser o predicativo do objeto. Nós vimos que o predicativo do sujeito é aquele que caracteriza o sujeito. Então, se o predicativo é o termo que caracteriza, e eu digo predicativo do objeto, eu sei que o predicativo do objeto é aquele que caracteriza o objeto. Para quem não lembra o que é objeto, objeto é o termo que pode ser uma palavra, uma expressão, uma frase, que vai completar o sentido de um verbo transitivo. Se ele completa o sentido de um verbo transitivo direto, ele é um objeto direto. Se ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto, ele é um objeto indireto. Aí aqui eu tenho assim, os bombeiros encontraram a casa vazia. O meu verbo aí é o verbo encontrar. Quem encontra, encontra algo, ou alguém, ou alguma coisa. O que foi que eles encontraram? A casa. Então, a casa aqui é o meu objeto direto. Vazia deu uma característica a bombeiros ou a casa. Então, se vazia deu uma característica a casa, ela está dando uma característica ao objeto. Então, se dá uma característica ao objeto, eu vou chamar de predicativo do objeto. Aqui, ó, o técnico considerou a expulsão do goleiro errada. O que é que acontece? O técnico, meu sujeito, considerou o verbo. Quem considera, considera algo, alguma coisa, alguém. O que foi que ele considerou? A expulsão do goleiro. O quê? Errada. Então, esse errada aqui está dando uma característica à expulsão, que não é meu sujeito, é meu objeto. Então, se dá característica ao objeto, eu vou chamar de predicativo do objeto. Tranquilo, povo? E aí vem o predicado verbo nominal. Nós vimos que o predicado verbal é aquele formado por um verbo significativo e que não tem nenhum predicativo. O predicado nominal é aquele formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Eu não posso ter predicativo do objeto no nominal porque eu só tenho verbo de ligação, então eu não tenho objeto. Já o predicado verbo nominal, aí sim, é o predicado que vai ter dois núcleos. Que diz? É aquele que tem dois núcleos, um verbo significativo e um predicativo, que aí pode ser o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. A primeira frase diz assim, ele voltou para a cidade nervoso. Vejam que eu tenho o verbo voltar, que é um verbo significativo. Quem volta, volta a algum lugar, de algum lugar ou para algum lugar. Então, ele voltou para onde? Para a cidade. Nervoso deu uma característica ao quê? A ele, que é o meu sujeito. Então, nervoso é um predicativo do sujeito. Se no meu predicado eu tenho verbo significativo mais predicativo do sujeito, eu tenho aí o predicado verbo nominal. Já a segunda frase diz assim, eu considero absurda sua proposta. Veja que eu só fiz inverter aqui para deixar um pouquinho mais complicado. Quando eu digo, eu considero absurda sua proposta, eu tenho aqui sujeito eu, meu predicado é. Considero absurda sua proposta. Então, considero, quem considera, considera algo. O que é que ele considera? Sua proposta. E ele considera sua proposta o quê?
absurda. Então, esse absurdo aqui deu característica proposta, que é o meu objeto direto. Então, se deu característica ao objeto direto, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Então, esse segundo predicado aqui, ele é um predicado verbo nominal, porque ele tem verbo significativo mais predicativo do sujeito. Então, ó, só recapitulando. Predicado nominal vai ser aquele que eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Lembrando que predicativo do sujeito é aquele termo que caracteriza o sujeito. Predicado verbal é o predicado em que eu vou ter o verbo significativo, que pode ou não ter seu complemento, mas que eu não vou ter nenhum predicativo. E o predicado verbo nominal é aquele em que eu terei o verbo significativo mais um predicativo, que pode ser um predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. Tranquilo, povo? E aí, para fixar um pouquinho e, na verdade, revisar o que nós vimos até agora de sintaxe, eu separei aqui algumas questões bem simples, só para a gente poder trabalhar tudo o que nós vimos até agora. Lembrando que já foi vista a classificação dos sujeitos, a classificação dos verbos, os complementos verbais, a classificação do predicado e os dois tipos de predicativo, predicativo do objeto e predicativo do sujeito. A primeira questão diz assim: classifique os sujeitos das frases abaixo. A letra A, que eu não sei por que ficou destacada aqui, já que não é letra marca X, perdoem o errozinho, ela diz o seguinte: todos os dias ela faz tudo sempre igual. Se eu tenho que classificar o sujeito aqui, o que é que eu vou procurar? O verbo. O que ou quem faz tudo sempre igual? Ela. Então, eu vou ter aqui nessa frase um sujeito simples. A letra B diz assim: haverá um tempo de pura paz. Então, na letra B, eu tenho o verbo haver, no sentido de existir. Se eu fosse substituir, existirá um tempo de pura paz, eu posso ver que a minha frase continua com o mesmo significado. Então, toda vez que eu tiver o verbo haver com sentido de existir, eu tenho aí uma oração sem sujeito. Letra C. Contaram uma história sobre você. Contaram. Eu tenho aí o verbo na terceira pessoa do plural. Quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, sem nenhum termo antecedente, eu vou dizer aí que eu tenho um sujeito indeterminado. A letra D diz: faz 3 dias que João não comparece. Ah, professora, o sujeito aí é simples, João, mas eu tenho o verbo fazer, indicando o quê? Tempo transcorrido. Então, toda vez que eu tiver o verbo fazer, indicando tempo transcorrido, eu tenho uma oração sem sujeito. Tanto é que o verbo ficou no singular, mostrando que é um verbo impessoal. E a letra E, chegaremos ao Recife ainda hoje. Se é chegaremos, só pode ser o quê? Nós. Mas se o nós não apareceu aqui, eu identifiquei pelo que eu chamo de terminação ou desinência verbal. Então, se eu identifiquei pela desinência verbal, eu tenho aí um sujeito desinencial. Então, a resposta dessa primeira questão seria sujeito simples, oração sem sujeito, sujeito indeterminado, oração sem sujeito e sujeito desinencial. Já a segunda questão, deixa eu organizar aqui para que vocês possam ver a questão por inteiro. Vou me esconder um pouquinho para a questão aparecer por inteiro, né? Deixa eu organizar aqui. Acho que aqui fica melhor. Pronto. Diz o seguinte: assinale a alternativa correta quanto à classificação sintática dos verbos destacados. E aí vamos lembrar que, sintaticamente, os verbos eles são divididos em 2 grupos, que são os verbos de ligação e os verbos significativos. Os verbos de ligação, eles têm a função de ligar o sujeito ao seu predicativo, que é uma característica do sujeito.
Já os verbos significativos, eles se dividem em dois grandes grupos, que são os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Os verbos transitivos são aqueles verbos que não têm sentido completo. Eles necessitam de um complemento. E aí, eles podem se dividir em 3 grupos, dependendo do contexto em que estão inseridos. Se ele precisa de um complemento e não precisa de uma preposição, ele é um verbo transitivo direto. Se ele precisa de um complemento e de uma preposição, ele é um verbo transitivo indireto. E se ele precisa de 2 complementos, um com preposição e um sem preposição, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E aí existem os verbos intransitivos, que são aqueles verbos que têm sentido completo, não precisam de complemento. A letra A diz assim: na Índia, as vacas são sagradas. Aqui diz que é um verbo transitivo direto. Errado, porque vejam que o verbo ser aqui, ele serve para ligar vacas, que é o sujeito, a sagradas, que é uma característica do sujeito, ou seja, um predicativo. Então, eu vou dizer que são é um verbo de ligação. A letra B diz: as formigas atacaram a plantação de milho. E diz que atacaram é um verbo de ligação. Também está errada, né? Vejam que ela aqui não tem a função de ligar o sujeito a característica do sujeito. Ela indica uma ação. Quem ataca, ataca algo, ataca alguém. Então, o que foi que elas atacaram? A plantação. Então, se elas atacaram a plantação é o meu objeto direto, porque não pede preposição. Então, atacaram é um verbo transitivo direto. Letra C. Ela enviou os documentos para o diretor do banco. Diz que enviar, aqui nesse contexto, é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Verdadeiro, porque ela enviou alguma coisa, ou seja, os documentos, sem preposição, para o diretor do banco, com preposição. Então, eu tenho aí, 2 complementos verbais. Se eu tenho os 2 complementos, eu tenho um objeto direto e indireto ao mesmo tempo. A letra D, todos sabiam que ele não obedecia às leis de trânsito. Vejam que esse as aqui, ele veio com acento indicativo de crase, significando aí que é a junção de uma preposição mais um artigo. Então, se eu tenho a junção dos dois aqui, acompanhando o verbo obedecer, eu tenho um objeto indireto, porque ele tem preposição. Então, obedecer é um verbo transitivo indireto e não direto, como a questão diz. E a letra E, a construtora demoliu o velho prédio. Diz que é um verbo transitivo indireto. Só que o que foi que ela demoliu? O velho prédio. Então, eu tenho um complemento, mas não tenho preposição. Então, se eu tenho um complemento sem preposição, eu tenho um verbo transitivo direto. Então, resposta aí é a letra C. A terceira questão diz o seguinte: classifique os predicados das frases abaixo. A letra A. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. E aí, a primeira coisa que eu vou procurar, o sujeito. Quem é o sujeito dessa frase? Os estudantes. Então, o predicado é: protestaram nervosos contra a corrupção. Então, vejam que eu tenho protestar, que é um verbo significativo, e nervosos, que deu uma característica o quê? A estudantes. Se deu uma característica a estudantes, que é o meu sujeito, isso aqui é um predicativo do sujeito. Então, se eu tenho verbo significativo e predicativo do sujeito, obrigatoriamente eu tenho aqui, um predicado verbo nominal. Letra B. Os pais estavam satisfeitos com o assunto. Então, o sujeito, os pais estavam, meu verbo, e satisfeitos deu uma característica a quem? Ao sujeito, que são os pais. Aí eu vou analisar. O verbo estavam é um verbo significativo,
Não, ele é um verbo de ligação. A função dele, ó, não é indicar a ação, como na frase de cima, é simplesmente ligar o sujeito ao seu predicativo. Então, se o meu predicado ele tem verbo de ligação e predicativo do sujeito, ele só pode ser um predicado nominal. Letra C. Os jogadores jogavam cansados no final da partida. Então, sujeito, os jogadores, predicado, jogavam cansados no final da partida. Então, eu tenho jogar, que é um verbo significativo, e cansados, que é um predicativo. Predicativo de quê? Do sujeito. Então, se eu tenho verbo significativo e predicativo, automaticamente eu tenho aqui um predicado verbo nominal. E a letra D diz: a mãe comprou livros para os filhos. Então, eu tenho aqui ó, a mãe, sujeito, e comprou o verbo significativo. Foi que ela comprou livros para os filhos. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Mas não tenho nenhum predicativo, ou seja, nenhum termo que caracteriza ou o sujeito ou um objeto. Então, se eu tenho um verbo significativo e não tenho nenhum predicativo, eu só posso ter aí um predicado verbal. E, por fim, a quarta questão, que diz o seguinte: classifique sintaticamente os termos destacados nas frases abaixo. Seus amigos sempre confiaram em você. Vejam que em você está sendo utilizado aqui para completar o sentido do verbo confiar. Se eu disser, seus amigos sempre confiaram, certo, mas quem confia, confia em. Então, eu tenho preposição mais complemento. Então, se completa o sentido do verbo e vem acompanhado de uma preposição, esse em você só pode ser um objeto indireto. Letra B. Os políticos nem sempre são desonestos. Vejam que desonestos foi utilizado aqui para caracterizar os políticos, que é o meu sujeito. Então, se caracterizou o sujeito, eu só posso dizer que isso aqui é um predicativo do sujeito. Letra C. Naquele parque há ótimos brinquedos. Aí vejam, ótimos brinquedos completou o sentido do verbo haver e não veio acompanhado de nenhuma preposição. Então, se completa o sentido do verbo e não tem preposição, só pode ser um objeto direto. Letra D. A enchente destruiu várias casas. Então, completa o sentido de quê? Do verbo destruir e também não vem acompanhado de nenhuma preposição. Então, também funciona com objeto direto. E letra E, acho suas aulas fantásticas. Né? Quem acha algo, alguma coisa. O que é que eu acho? Suas aulas. Então, fantásticas dá uma característica ao objeto. Então, se dá uma característica ao objeto, só pode ser um predicativo do objeto. Então, espero, gente, que vocês tenham compreendido bem a nossa aula de hoje, que vai ser finalizada com a atividade que eu deixarei na plataforma, uma atividade sobre sintaxe e todos os elementos que foram vistos, certo? Então, espero que tenham compreendido direitinho e até o nosso próximo encontro. Não esqueçam, fiquem bem e em casa.